Esse aqui é um paciente de 40 anos de idade, sexo masculino. E a gente está diante de uma tomografia de crânio sem contraste. Tá? Aqui eu estou correndo os cortes axiais, né? Os cortes axiais. E o que chama mais atenção aqui, com certeza, é a presença de muitos artefatos, né? O paciente ele devia estar agitado na hora desse exame, né? Na aquisição das imagens. E esse aspecto estranho aqui, voltei. Então, a gente tem, definitivamente a gente tem um exame aqui que não está em condições técnicas ideais, né? Mas aqui o nosso treinamento é neuroimagem na prática, né? Não é uma neuroimagem no mundo ideal. Portanto, quem tem uma certa experiência aí com o exame de imagem sabe que isso aqui é muito comum de ocorrer. A gente tem que tentar avaliar o exame mesmo não estando em condições técnicas adequadas. E por se tratar de uma urgência, né? Você não vai ficar esperando marcar um exame com sedação ou coisa assim para repetir o exame. Você tem que avaliar do jeito que dá, né? Bom, tirando os artefatos de movimento, o que chama mais atenção, deve ter chamado a atenção da maioria, né, das pessoas pelas respostas, foi esse conteúdo hiperdenso, né, esse conteúdo mais branco, mais hiperdenso, ocupando principalmente o espaço subaracnoide nessa parte 1 do caso da Live 2. Né? Então, todo esse conteúdo hiperdenso aqui está preenchendo o espaço subaracnoide. Como que é o espaço subaracnoide normal? Né? Para quem está começando a ver, pode não estar acostumado, e eu vou abordar aqui algo conceitual que é importante, e não raramente eu vejo o pessoal fazendo confusão na prática. Tá? Então, é uma coisa que parece boba, mas talvez possa ajudar muita gente que tá acompanhando o treinamento. Então, o que é o espaço subaracnoide? Né? A meninge, quando a gente fala em meninge, que são as membranas que recobrem, né, o nosso encéfalo, a gente tem camadas diferentes. A gente tem uma camada que é chamada de dura mater, que é uma camada que é a camada mais externa, né, e ela fica praticamente colada na calota craniana. Portanto, a dura mater, a gente não vai enxergar em condições normais, né, mas ela corre junto à calota craniana. Tá? Ela corre junto à calota craniana e tem alguns pontos de reflexão, né? Então ela sofre uma dobra, né? E faz uma reflexão e forma, por exemplo, a foice interhemisférica. Ela forma também o tentório, né? Que aqui já está reconstruído no MPR, só para lembrar que o pessoal que está começando no MPR é essa função aqui desse cubo com várias flechinhas. Então, quando a gente vê no coronal é mais fácil de identificar o tentório, né? Que é essa grande tenda aqui que separa o compartimento intracraniano no compartimento supratentorial e o compartimento infratentorial. Então tem esses pontos de reflexão em que a dura mater não acompanha daí a calota craniana. Tá? Existe também uma camada da meninge chamada aracnoide. Né? A aracnoide ela vai acompanhar a dura mater, né? Ou seja, a aracnoide ela vai estar num posicionamento bem externo também e junto a essas reflexões da dura mater. Existe uma camada mais interna que é chamada de pia mater. A pia mater ela vai acompanhar a superfície, vai estar colada na superfície do parênquima encefálico, né? Ou seja, quando tiver esses vales, essas depressões, os sulcos entre os giros corticais, a pia mater vai estar acompanhando a superfície do parênquima encefálico. E o espaço subaracnoide vai ser um espaço que está entre a aracnoide e a pia mater, né? O espaço abaixo da aracnoide. Então, o espaço subaracnoide é todo esse espaço aqui, ó, preenchido por líquor, né? Que aqui a gente está vendo no exame com anatomia relativamente normal, né? Toda essa área hipodência aqui, preenchendo por líquor, é espaço subaracnoide. Né? Inclusive, na região medial aqui dos hemisférios cerebrais, o espaço subaracnoide ele vai se estender ao longo dos sulcos, entre giros corticais, junto ao tentório também. Né? Por que é importante ter na cabeça esse conceito? Né? Porque na prática, a gente pode ocorrer de ter pequenos acúmulos de conteúdo hemático junto à foice interhemisférica, junto ao tentório. E quando o sangramento está no espaço subaracnoide, não tem por que ele ficar restrito
a trajetória ali da dura mater, né, no espaço subdural. Se for um sangramento no espaço subaracnoide, ele vai escorrer, né? Então, se tiver um hematoma extenso aqui, laminar, correndo junto à foice interhemisférica, não tem por que a hemorragia no espaço subaracnoide ficar restrita a esse espaço aqui junto à foice interhemisférica. Se for uma hemorragia subaracnoide, ela vai escorrer e preencher o espaço entre os sulcos, dos sulcos entre os giros corticais. Tá? Então, e não é raro a gente ver descrições, né, de hemorragia subaracnoide de um conteúdo hemático restrito ali a região ali junto à foice interhemisférica, junto ao tentório. Então, se você vira uma hemorragia laminar, né, bem fininha, acompanhando o trajeto da foice interhemisférica e do tentório, você provavelmente, existe uma chance muito grande que isso aí seja uma hemorragia, um hematoma subdural, laminar, e não uma hemorragia subaracnoide. Tá? Então é importante ter esse conceito, parece uma coisa básica, parece uma coisa simples e óbvia, mas não é o que a gente observa muitas vezes na nossa rotina. Portanto, aqui nesse caso, a gente tem uma inundação, né, do espaço subaracnoide, todo o espaço subaracnoide, ó, então a gente observa esses sulcos aqui, né, entre giros corticais preenchidos por esse conteúdo hiperdenso. Existem algumas regiões do nosso encéfalo em que a pia mater, né, que é a camada que acompanha a superfície do encéfalo, ela se distancia mais da aracnoide, né, fazendo com que o espaço subaracnoide ele forme bolsões, ele forme cisternas. Né? Então, existem áreas que são chamadas de cisternas, que elas são mais proeminentes, mais fáceis de identificar na região mais central aqui, mais próximo da base aqui, né, do compartimento supratentorial, aqui na região próxima ao tronco cefálico, porque nessas regiões aqui o parênquima cefálico ele vai acabar se distanciando mais da dura mater, portanto se distanciando mais da aracnoide, permitindo que se formem esses bolsões aqui de líquor chamados de cisternas. Né? Então as cisternas vão ser mais proeminentes, principalmente na região aqui supracelular, região próximo à lâmina terminal, né? Só revisando aqui a anatomia, né, dessa região. A gente tem aqui a região da lâmina terminal, né, que delimita anteriormente o terceiro ventrículo. Então nessa região anterior você vê que tem um grande bolsão de espaço subaracnoide, né, chamada de cisterna da cisterna da lâmina terminal. Né? Aqui a gente tem a cisterna supracelular e assim por diante. A gente vai tendo outras áreas de bolsões, né, de cisternas de espaço subaracnoide, acima do cerebelo, né? E tem várias cisternas mais facilmente reconhecidas aqui próximo ao tronco cefálico. Então, voltando aqui ao caso, a gente observa a grande quantidade de sangue ocupando o espaço subaracnoide de forma mais evidente, mais volumosa aqui nas cisternas da base, né? Então, nas áreas de cisternas aqui do espaço subaracnoide, a gente observa uma grande quantidade de conteúdo hemático. A gente acaba tendo a gente acaba desenhando aqui, né, as cisternas ao redor do tronco cefálico, principalmente nessa região aqui do mesencéfalo, né? Fica até interessante estudar a anatomia nesse caso aqui, né, das cisternas ao redor do mesencéfalo. O mesencéfalo a gente reconhece normalmente como essa estrutura em V aqui, né, no plano axial. E essa estrutura em V ela acaba ajudando a gente a delimitar, fazer algumas delimitações. Né? Então, as perninhas do V, elas correspondem às regiões que a gente chama de pedúnculos cerebrais. Né? Os pedúnculos cerebrais são essas perninhas aqui do mesencéfalo. Então, entre os pedúnculos cerebrais, a gente tem uma cisterna chamada que é cisterna interpeduncular. Então, essa região aqui que fica entre os pedúnculos cerebrais é chamada de cisterna interpeduncular. Na frente do pedúnculo cerebral, a gente tem uma região que é chamada de cisterna crural, que fica ao lado, né, fica adjacente ao uncus. Né? Então, o uncus coderninha ele ocupa essa região da cisterna crural. Passando ao redor, aqui ao lado do mesencéfalo, a gente tem uma cisterna chamada de cisterna ambiente. Né? E mais posteriormente, quando já passa o plano aqui do teto mesencefálico, quando a gente está posterior ao mesencéfalo, você tem a região
da cisterna da placa quadrigeminal, né? Tem a placa quadrigeminal, que forma aqui o teto mesencefálico, e posteriormente a gente tem a cisterna da placa quadrigeminal. Então, apesar de uma situação crítica aqui, né, para esse paciente, a gente pode aproveitar esse exame aqui para fazer um estudo mais a fundo aqui da anatomia dessa região, que é bem característica, né? E todo o espaço subaracnoide, toda a cisterna, todos os espaços subaracnoides estão preenchidos, estão inundados por conteúdo hemático hiperdenso, né, sugerindo hemorragia subaracnoide. Aqui a gente observa a região profunda do sulco lateral, né, onde fica por onde corre a artéria cerebral média. Esse sulco aqui, ó, que delimita, que corre ao lado, ele ajuda a desenhar a ínsula, né? Ele faz o desenho contorno lateral da ínsula. Esse aqui é chamado de sulco circular da ínsula, né? Então, aproveitando os casos para fazer uma revisão da anatomia, é possível a gente se habituar a localizar melhor as estruturas no exame de imagem, né? Então, não é um caso só para fazer o diagnóstico de é uma HSA associada ao hemoventrículo, né? É um Fisher X. É um caso que a gente pode aproveitar também para fazer uma revisão de conceitos básicos, fazer uma revisão de localização anatômica, né? De tal forma que depois da discussão desse caso, como vocês têm acesso a exatamente esse caso, vocês podem voltar lá no PACS, abrir o exame, correr as imagens, né? E tentar observar a anatomia da mesma forma que foi feita aqui na discussão, para ver se depois você, por conta própria, vai conseguir identificar as mesmas estruturas, as mesmas cisternas, enfim, fazer a mesma interpretação depois de ter acesso à discussão do caso, né? Então o espaço subaracnoide, normalmente ele é todo hipodenso, né? Ele é preenchido por líquor, fica hipodenso, assim como o conteúdo, o líquor aqui no interior do sistema ventricular, né? Fica bem escuro, fica bem hipodenso, exceto pelas regiões onde você vê estruturas vasculares, né? Aqui, por exemplo, a gente está vendo a artéria cerebral média, né? mais especificamente o segmento M1 da artéria cerebral média. Mas tirando os vasos e nervos cranianos, né? Que eventualmente pode ser um pouco mais proeminentes, você vai ver só a ocupação desse espaço por conteúdo hipodenso, que é o líquor banhando o espaço subaracnoide. Tá? Então a gente tem uma hemorragia difusa predominando aqui na região das cisternas, né? E predominando também, a gente tem uma quantidade grande de conteúdo hemático aqui ocorrendo junto ao sulco do cíngulo, né? Delimitando o giro do cíngulo. Deixa eu reformatar aqui no sagital, vai ficar mais fácil de identificar. Então a gente vê que essa quantidade de sangue é mais proeminente aqui, ó, na região anterior do hemisfério cerebral esquerdo. Quando a gente reformata no plano sagital, é possível observar que esse conteúdo mais espesso aqui, né, ele está acompanhando a trajetória do sulco do cíngulo, que delimita o giro do cíngulo, né? Aqui, ó, a gente tem um corpo caloso, né, na região mais profunda, a gente tem um pouco de sangue aqui na cisterna pericalosa, né, que delimita o corpo caloso. Acima dessa cisterna a gente tem o giro do cíngulo, né, que é um giro alongado que abraça o corpo caloso, e acima deles tem esse conteúdo hemático mais espesso, acompanhando a orientação desse sulco, né, o sulco do cíngulo. Não sendo possível afastar que tem um conteúdo hemático também dentro do parênquima, né? A gente vê que tem um pouquinho de edema aqui ao redor dessa concentração maior de conteúdo hemático, acompanhando a trajetória do sulco do cíngulo. É possível que tenha uma quantidade maior, uma quantidade de sangue também dentro do parênquima, o que pode ocorrer diante do paciente com hemorragia subaracnoide. E aqui na região basal do lobo frontal esquerdo, deixa eu colocar a linha de referência aqui para ter uma noção melhor, né? Nessa região aqui, ó, parece ter um aspecto mais focal, assim, né? Mais nodulariforme. Aqui parece ter um conteúdo hemático dentro do parênquima, né? Aqui de forma mais evidente. Essa região basal aqui, ó, que fica abaixo do rostro do corpo caloso, né? O rosto do corpo caloso é essa pontinha que fica na região mais antero e inferior aqui do corpo caloso. Abaixo do rostro do corpo caloso, a gente tem uma região do parênquima do lobo frontal que é chamada de região septal. Região septal do lobo frontal, né? Então essa região mais basal aqui abaixo do rostro do corpo caloso. E essa região é chamada de região septal porque tem uma proximidade com o septo pelúcido, né? Septo pelúcido, a gente vai rever a anatomia daqui a pouco do septo pelúcido, né?
Então, essa região aqui mais nodulariforme sugere que tem um conteúdo hemático dentro do parênquima. E tem outra coisa conceitual que a gente vai discutir daqui a pouco, que favorece, né, que a gente está diante de uma hemorragia intraparenquimatosa nessa lesão aqui mais inferior, aqui na região septal do lobo frontal esquerdo. Tá? Então a gente tem um paciente com uma hemorragia subaracnoide extensa, difusa, com uma concentração maior aqui nessa região e ao longo do sulco do cíngulo à esquerda, hemorragia intraparenquimatosa, e também tem sangue dentro do sistema ventricular. Né? Eu acho que a maioria das pessoas mandou a resposta de forma correta, né? Tem sangue dentro do sistema ventricular. Então aqui a gente tem o ventrículo lateral esquerdo, né? Tem essa grande quantidade de conteúdo hemático. Então tem conteúdo hemático no corno frontal do ventrículo lateral, no corpo do ventrículo lateral, até a região mais posterior do corpo. A gente tem uma quantidade grande de sangue nessa região triangular aqui, que é chamada de átrio, ou trígono, né? Do ventrículo lateral. Aqui posteriormente a gente tem também sangue no corno occipital do ventrículo lateral esquerdo, né? Tem um pouquinho de sangue aqui no átrio do ventrículo lateral direito, né? Então aqui a gente tem um líquor normal, aqui a gente tem o plexo coroide, tá? E aqui tem um pouquinho de sangue. Você vê que o sangue, quando está dentro do líquor, né? Ele pode formar um nível, né? Um nível de... É como se estivesse decantando, né? Tem um sangue ali, forma um nível em relação ao líquor mais hipodenso. E tem um pouquinho de extensão aqui já para o corno temporal do ventrículo lateral à esquerda. E aqui no meio, né? Onde que está esse sangue aqui? O que é isso aqui? Esse aqui é o terceiro ventrículo, né? Isso aqui, na verdade, tem sangue dentro de uma região que é uma variação anatômica, né? Chamado de cavum do septo pelúcido. Então, o que é o septo pelúcido? O septo pelúcido é essa membrana que a gente está acostumado a ver no plano axial, no exame de imagem, né? Que separa os cornos frontais dos ventrículos laterais. Né? Então a gente tem essa membrana aqui na linha média separando os cornos frontais dos ventrículos laterais. O septo pelúcido é composto por duas membranas que ficam aderidas. Né? Então, normalmente, no paciente adulto, você não tem o espaço, então enxerga como uma coisa única, uma coisa só, ali na linha média, separando os ventrículos laterais. Na nossa embriogênese, no nosso desenvolvimento, existe uma coisa chamada de cavum, né, uma cavidade do septo pelúcido. Então a gente enxerga, assim como nesse paciente aqui, né, um espaço, né? Então o que era para ser uma coisa única, colabada, aqui a gente tem um cavo separando essas membranas. Né? Então na embriogênese é normal, né? Até nascer, normalmente existe um fechamento desse espaço, né, do septo pelúcido. Mas grande parte da população a gente pode ter um fechamento até 6 meses de idade. Então tem que tomar cuidado para não chamar de persistência do cavo no septo pelúcido em pacientes com menos de 6 meses de idade. Tá? Então o pessoal mexe mais com neuropediatria aí tem que tomar cuidado para não chamar erroneamente, né, de uma persistência do cavo no septo pelúcido, porque até 6 meses de idade pode ser que tenha esse colapso, né? E esse paciente vai ficar com esse aspecto único, linear, né, ímpar ali na linha média. Então, mais anteriormente aqui a gente tem um cavo no septo pelúcido. Posteriormente, a gente tem também o cavum chamado cavum verge. Né, cavum verge. Deixa eu escrever aqui, esqueci, não coloquei nenhum ponto aqui. Deixa eu colocar para... Eventualmente tem alguém que não está acostumado com o sistema. Né? Então, cavum do septo pelúcido. Cavum no septo pelúcido e cavum verge, assim que serve, cavum verge. Né? Então o cavum no septo pelúcido ele é mais anterior, né? Um ponto de referência você pode usar para é cavum no septo pelúcido, ou só cavum no septo pelúcido ou cavum verge também. Um ponto de referência é a região dos forames interventriculares, né? Dos forames no plano axial, assim que a gente consegue delimitar a região do septo pelúcido. Dos forames interventriculares para frente a gente tem a região do septo pelúcido. Então, se tiver um cavum, se tiver uma cavidade anterior ali aos forames de Monro, né, os forames interventriculares, está diante do cavum do septo pelúcido. Para trás, cavum verge. Tá? E uma coisa conceitual interessante é que o cavum do septo pelúcido ele não tem uma comunicação direta com o sistema ventricular. Né?
O que favorece que esse conteúdo hemático mais volumoso aqui na região basal, frontal à esquerda, seja uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Porque faz mais sentido que o sangue, né, tanto no cavo do septo pelúcio e cavo verge, quanto o sangue aqui no ventrículo lateral à esquerda, né, eles tenham ganhado acesso através dessa uma hemorragia intraparenquimatosa, né? Porque existem 3 formas principais do sangue ganhar acesso ao sistema ventricular, né, diante de um paciente com hemorragia subaracnoide. É uma coisa engraçada, né? A gente pensa, hemorragia subaracnoide, a gente tem a classificação de Fischer, tá? Se tem hemoventrículo ou não. Mas a gente não para muito para pensar, né? Mas como que o sangue está no espaço subaracnoide e pula para o sistema ventricular, né? Então existem algumas rotas bem estabelecidas, né? Uma delas é quando... Deixa eu pegar esse esqueminha aqui. Então, a gente tem uma hemorragia no espaço subaracnoide, por exemplo, né? Uma das formas de acesso é através da lâmina terminal, né? Que é essa lâmina que delimita, né? Faz o limite anterior do terceiro ventrículo. Então, a hemorragia subaracnoide ela pode atravessar a lâmina terminal e ganhar acesso ao sistema ventricular. Uma outra forma ela é lá por baixo, né? Quando você tem uma grande quantidade de sangue nas cisternas, próximo aqui ao tronco cefálico, junto à região inferior aqui do cerebelo, ela pode ganhar acesso ao sistema ventricular através do quarto ventrículo. E uma terceira rota é através de uma hemorragia intraparenquimatosa, né? E a partir do sangue que está dentro do parênquima, acabar extravasando ali para dentro do sistema ventricular. Portanto, aqui a gente tem um paciente com hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparenquimatosa acometendo na região septal do lobo frontal à esquerda e hemorragia intraventricular, né? E tem um adicional aqui de uma hemorragia no interior do cavo no septo pelúcido e cavo verge, né? O cavo no septo pelúcido e o cavo verge eles têm uma comunicação direta entre eles ali, né? Então faz sentido que tenha essa hemorragia intraparenquimatosa que esteja e o sangue esteja caindo tanto no interior aqui, ó, do corno frontal, né? Aqui a gente tem uma pontinha já do corno frontal do ventrículo lateral esquerdo, a região mais inferior. Então o sangue está caindo aqui dentro do corno frontal e está caindo também dentro do cavo do septo pelúcido, né? Então faz mais sentido pensar no sangue nesses 2 compartimentos a partir de uma hemorragia intraparenquimatosa. Então quando a gente tem uma hemorragia subaracnoide, a gente vai tentar classificar, né, a hemorragia subaracnoide pela escala de Fischer, né? Então tem a escala de Fischer, mas a escala dela foi modificada, né, que é a escala mais utilizada atualmente para definir para graduar a hemorragia subaracnoide. A classificação da escala de Fischer, a gente vai utilizar um parâmetro importante que é a espessura da hemorragia subaracnoide. Se é uma hemorragia subaracnoide fina ou espessa, né? A hemorragia subaracnoide fina ela é definida na literatura como uma hemorragia com 1 milímetro de espessura. E a hemorragia subaracnoide espessa seria aquela com mais de 1 milímetro de espessura. Eu particularmente acho meio insano você tentar definir se tem 1 milímetro ou se tem 1,5 milímetro, né? A capacidade de mensuração de 1 milímetro para 1,2 milímetro, né? Não é assim tão simples na prática, né? Na prática, o que eu uso, assim, se você tem uma hemorragia subaracnoide laminar, assim, que parece que foi desenhado na ponta do lápis, no espaço subaracnoide, eu considero uma hemorragia subaracnoide fina. Se tem uma hemorragia subaracnoide mais evidente, mais grosseira, daí eu chamo de uma hemorragia subaracnoide espessa. Se a hemorragia subaracnoide é fina, você vai estar diante de um grau da escala de Fischer modificada menor, né? Vai ter uma escala 1 ou 2. E se você tem uma hemorragia mais espessa, você vai ter uma escala maior já, né? 3 ou 4. O que vai fazer essa diferenciação desses 2 subgrupos é a presença ou não de hemoventrículo, né? Sendo que sempre que tiver hemoventrículo vai ser pior. Então, tem uma hemorragia subaracnoide fina, não tem hemoventrículo, é grau 1, né? Tem hemoventrículo, é grau 2. Se tiver uma hemorragia subaracnoide espessa, a gente vai pular automaticamente para grau 3 ou 4, né? Se não tiver hemoventrículo, vai ser grau 3, e se tiver hemoventrículo, vai ser grau 4. E para que serve a escala de Fischer modificada? A escala de Fischer, originalmente, ela foi descrita para tentar prever
a principal complicação, né, da hemorragia subaracnoide, que é o vasoespasmo, né? Tradicionalmente, o vasoespasmo ele é considerado como principal causa da complicação vascular, né, da hemorragia subaracnoide. Hoje sabe-se que o mecanismo é um pouco mais complexo da isquemia cerebral associada à hemorragia subaracnoide, mas originalmente essa escala aqui está mais associada à complicação de vasoespasmo, né? Quanto maior a escala de Fisher, maior a chance de vasoespasmo, maior a chance de complicação vascular daquela hemorragia subaracnoide, né? Essa complicação vascular ocorre porque o sangue é um fator irritativo no espaço subaracnoide, né? Ele aumenta a chance de ter uma vasoconstrição e daí uma complicação vascular. Deixa eu só ver aqui. Bom, além da hemorragia subaracnoide, hemorragia intraparencimatosa e hemoventrículo, esse paciente aqui também tem, ainda na parte 1 aqui da live, as outras vão ser mais rápidas, tá? Podem ficar tranquilos. Você vê que tem um aspecto meio esquisito aqui, né? Um paciente de 40 anos de idade, e apesar da limitação, né, dos artefatos de movimentos, e quando a gente vai nas convexidades cerebrais, tem uma coisa estranha aqui, né? A gente praticamente não está conseguindo enxergar nada de sulco cortical, né? Ó, vamos comparar aqui com o caso 1, né? Esse aqui é o espaço subaracnoide normal num paciente adulto. Esse aqui é um paciente adulto, aqui não está identificada a idade, mas ele já tem algumas calcificações ateromatosas aqui nos sifões carotídeos, né, que é um achado bem comum da gente observar. E aqui nesse paciente você vê que não tem espaço subaracnoide nenhum, né? Parece que está inchado esse encéfalo, né? Tem um apagamento do espaço subaracnoide. E aqui tem outra coisa conceitual interessante, né? Muitas vezes na prática a gente usa inchaço cerebral e edema cerebral como se fossem sinônimos, mas por definição, se for assim bem chatinho assim, né, na parte conceitual, não é a mesma coisa, tá? Inchaço cerebral e edema cerebral são coisas diferentes. Coloquei uma tabelinha, um fluxograma aqui para entender, né? Então, inchaço cerebral é um termo bem genérico, inchaço cerebral, tá? Então, se você estiver na dúvida depois da discussão hoje aqui se é um inchaço cerebral ou edema cerebral, para não errar, usa inchaço cerebral que você tem certeza que não vai estar errado, tá? Então, inchaço cerebral é quando você tem um aumento volumétrico do encéfalo, né? Você tem um aumento volumétrico. Pode ocorrer, por exemplo, por um sangramento, você tem um AVC hemorrágico ali e estufa aquele hemisfério cerebral, você está diante de um inchaço cerebral. Se tiver um tumor causando um aumento volumétrico, você tem um inchaço cerebral. E o edema cerebral, que é um acúmulo de líquido no tecido, é uma das causas de inchaço cerebral. Então, o inchaço cerebral a gente vai identificar quando tiver, por exemplo, como a gente está observando aqui, esse apagamento difuso dos sulcos entre os giros corticais, né? Quando se apaga o espaço subaracnoide aqui nas convexidades cerebrais, você está diante de um inchaço cerebral. Quando você tem um inchaço cerebral pegando só um hemisfério, por exemplo, fica mais evidente o efeito compressivo sobre o sistema ventricular, né? Você vai observar a assimetria. Então, o inchaço no hemisfério cerebral esquerdo, por exemplo, poderia causar uma redução nas dimensões do ventrículo lateral esquerdo, né? Sempre que tiver um efeito expansivo, observa o sistema ventricular. O sistema ventricular ele pode dar pista, né, se você está diante de um efeito expansivo ou de um efeito atrófico, né? Se tiver um efeito atrófico, ele vai repuxar o ventrículo. Se tiver um efeito expansivo, ele vai comprimir o ventrículo. Assim como ele pode também causar, o inchaço cerebral ele pode promover um deslocamento, né, das estruturas da linha média. Mas se você tem um inchaço cerebral, você pode estar diante de qualquer uma dessas situações aqui, né? Sangramento, tumor, e uma das causas é edema. Sendo que dentro da chave aqui de edema cerebral, a gente tem vários tipos de edema, né, que são discutidos mais detalhadamente ao longo do treinamento, mas a gente pode estar diante de um edema vasogênico, e esses dois edemas aqui estão geralmente diante do contexto de AVC isquêmico, né, edema citotóxico e edema iônico. A fisiopatogenia a gente não vai discutir em detalhes aqui, mas ocorre principalmente no paciente que tem um AVC isquêmico. Tá? E muitas vezes no paciente com hemorragia subaracnoide ou outra condição que cause hipertensão intracraniana, esses edemas aqui eles vão estar coexistindo, né? Por que eles vão estar coexistindo?
né? O edema vasogênico ele pode causar um edema citotólico, pode causar uma isquemia, né? A isquemia ela pode causar um aumento volumétrico, inchaço, um aumento da pressão intracraniana. Então, o que acontece, né? Como que é o mecanismo que vocês têm que guardar? Vocês têm que lembrar que o compartimento intracraniano está no sistema fechado aqui, né? A gente tem a calota craniana, que é rígida, né? Pelo menos mais rígida ainda no paciente adulto. Então é como se fosse um ônibus, tá? Então imagina um ônibus, né? Com as janelas todas fechadas ali, é um ambiente que tem um espaço limitado, o interior do ônibus. E dentro do ônibus vai ter o quê? Vai ter parênquima encefálico, vai ter líquor e vai ter sangue, né? Então esses três elementos, eles têm que de alguma forma estar em equilíbrio. Dentro do ônibus, se você começa a colocar um monte de pessoa ali dentro e não sai gente do ônibus, o que acontece? Vai ficar muito cheio, muito lotado, né? E se você ficar muito lotado, vai acontecer o quê? As pessoas ali dentro vão começar a sufocar, né? Então, de tal forma que se você tem muito edema vasogênico, isso aí pode acabar resultando também numa isquemia, né? Acaba resultando numa isquemia porque aumentando a pressão ali, você diminui a perfusão no parênquima encefálico. Então é por esse motivo que muitas vezes existe esse convívio, né, entre edema vasogênico e edema citotóxico, né? Então nesse caso aqui da parte 1 da live, a gente tem um inchaço definitivamente, né, porque tem um apagamento difuso dos sulcos entre giros corticais. E pode ter um certo grau de edema já, né? Porque em alguns cortes aqui tá meio difícil de definir porque tem muito artefato de movimento. Mas em alguns pontos aqui a gente observa, já está começando a ficar um pouco difícil, né, de definir o limite entre a substância branca e cinzenta. Isso aí é um indicativo de que pode estar ocorrendo um edema citotóxico em algumas regiões, certo? Não está tão evidente quanto a parte 3 da live, mas tá de forma mais sutil aqui, né? Então a gente tem um inchaço cerebral possivelmente associado já a um certo grau de edema cerebral. Tá? Bom, sempre que a gente identifica a hemorragia subaracnoide, a gente pode, através de algumas características, tentar definir da onde está vindo o sangramento, né? A principal causa de hemorragia subaracnoide... esqueci de abordar um tema aqui, né? Então a hemorragia subaracnoide a gente vai identificar dessa forma, né? Como um conteúdo hiperdenso no espaço subaracnoide. E qual que é a sensibilidade do método, né? A sensibilidade da tomografia para identificar a hemorragia subaracnoide como esse conteúdo hiperdenso. Nas primeiras 6 horas do início do quadro clínico, nas primeiras 6 horas, a sensibilidade da tomografia é de 100%, tá? Ou seja, nas primeiras 6 horas, se você fizer uma tomografia e não identificar a hemorragia subaracnoide, você não precisa fazer uma punção lombar, com algumas ressalvas, com algumas considerações que a gente tem que fazer. Esse resultado foi num estudo que utilizou um aparelho de 64 canais, um aparelho multi-slice com múltiplas fileiras de detectores com 64 canais. Portanto, se você faz uma tomografia de crânio sem contraste num aparelho mais antigo, pode ser que você não tenha a mesma sensibilidade, né? Afeta também a pessoa que está avaliando, se for uma pessoa que não tem tanta experiência assim com neuroimagem, pode ser que a sensibilidade seja menor, né? Então existem algumas considerações, mas fazendo num aparelho mais moderno, mais recente, com uma pessoa que está acostumado já com pelo menos tomografia de crânio, né? Você consegue descartar e nas primeiras 6 horas você não precisa fazer uma punção lombar para descartar que seja realmente uma hemorragia subaracnoide, né? E conforme o sangue ele vai degradando, então logo que sangra, o sangue ele é muito hiperdenso. Conforme vai degradando, né, vai mudando a estrutura da hemoglobina, você vai mudando a atenuação, né, da hemorragia subaracnoide, do sangue, né, não só hemorragia subaracnoide, qualquer sangue, sangramento intracraniano, ele começa hiperdenso e vai ficando menos hiperdenso ao longo do tempo. Então a sensibilidade cai entre 6 horas e 12 horas e vai caindo. Então, conforme vai avançando o tempo, daí a sensibilidade vai ficando menor e talvez seja necessária uma punção lombar para confirmar, né, o diagnóstico de hemorragia subaracnoide. Então hemorragia subaracnoide.
Sim, eu estava falando da concentração de sangue, né? Então, olhando onde tem uma concentração maior de sangue, isso aí pode ser uma pista, né? Pode ser uma pista para a gente saber da onde está vindo o sangramento. Então, como tem uma quantidade maior de sangue aqui nessa região de hemorragia intraparenquimatosa, aqui junto ao sulco do símbolo, essas características nos fazem perceber que provavelmente o sangramento está vindo dessa região, né? Então, mesmo assim, antes de fazer a angiotomografia, a gente tem que pensar que isso aqui é uma hemorragia subaracnoide, muito provavelmente causada por aneurisma, né? O rompimento de aneurisma é a principal causa não traumática, né? Não traumática de hemorragia subaracnoide. O trauma é a principal causa de hemorragia subaracnoide, mas de causa não traumática, a ruptura do aneurisma é a causa mais comum. E provavelmente a gente tem um aneurisma nessa região aqui mais anterior da fissura interhemisférica, e que vocês já viram aí na parte 2. Né? Então vamos partir para a parte 2. A parte 2 é o próximo passo na avaliação do paciente com hemorragia subaracnoide, né? Fazer uma angiotomografia, uma angiorressonância. E é possível, através dessa angiotomografia, identificar esse aneurisma saccular aqui localizado na junção aqui, né, entre a artéria cerebral anterior à esquerda e a artéria comunicante anterior. Né? Então vamos fazer um estudo rápido aqui, né, da anatomia dessa região aqui, só para a gente conseguir localizar de forma adequada esse aneurisma. Fazendo a reconstrução MPR, né, e a reconstrução MIP, fica mais fácil de localizar, definir a localização desse aneurisma. Então eu vou colocar aqui na altura do aneurisma, espessar o corte aqui no MIP, né, e dessa forma a gente consegue ter uma visão panorâmica aqui do polígono de Willis. Né. Quando a gente faz a reconstrução MIP fica mais fácil de identificar. Vou dar uma alinhada aqui em relação ao coronal. A gente consegue ver o polígono de Willis. O polígono de Willis ele é composto pelo topo ali da carótida interna. Né? A carótida interna ela vai bifurcar, dando origem à artéria cerebral anterior e à artéria cerebral média. Né? O topo da carótida interna tem esse aspecto aqui em T. Né? Então, quando termina a carótida interna, ela bifurca e forma esse aspecto em T, que fica mais fácil de ver no plano coronal. Né? Esse T aqui, os bracinhos do T são formados pela artéria cerebral média, né? Aqui segmento M1, né? M de artéria cerebral média e 1 porque é o primeiro segmento, e A1, né? A de artéria cerebral anterior e 1 porque é o primeiro segmento da artéria cerebral anterior. Então voltando para o polígono de Willis, né? Aqui a gente tem o topo da carótida interna bifurcando aqui em cerebral média, cerebral anterior. E juntando as duas artérias cerebrais anteriores, a gente tem a artéria comunicante anterior. Né? Aqui, posteriormente, a gente tem o finzinho aqui da artéria basilar que se bifurca nas artérias cerebrais posteriores. Né? Então, eu tenho os segmentos P1 aqui das artérias cerebrais posteriores. Aqui a gente não está enxergando, mas a gente tem uma artéria comunicante posterior que vai comunicar a carótida interna, a região terminal da carótida interna, à artéria cerebral posterior. Ela é bem fininha, né? E nesse caso aqui a gente não está enxergando, mas normalmente ela fica localizada aqui na região da cisterna interpeduncular, né? É nesse ponto aqui que existe a comunicação da comunicante posterior com a artéria cerebral posterior. É muito comum a gente ter variações anatômicas no polígono de Willis. Né? Aqui nesse caso a gente tem uma hipoplasia do segmento A1, né? Então o primeiro segmento da artéria cerebral anterior direita aqui ela está hipoplásica, ela está bem fininha, a gente não está conseguindo enxergar. Quando a gente tira do espessamento e vê a aquisição aqui com cortes finos, eventualmente a gente consegue enxergar. Não sei se nesse caso dava para enxergar, não. Acho que está muito, muito, muito hipoplásica aqui, a gente não está conseguindo ver, né? Então, normalmente, a artéria comunicante anterior ela é bem fininha. Né? Nesse caso, como o segmento A1 da artéria cerebral, a artéria cerebral anterior direita, ela está muito hipoplásica, o fluxo da artéria cerebral anterior direita está vindo a partir da comunicante anterior. Né? Então, essa é a beleza do polígono de Willis. Né? Ele serve como um sistema de redundância. Né? Então, se o sangue não está vindo de um lado, o polígono consegue nutrir o fluxo sanguíneo daquela artéria, tenta compensar de alguma forma, né, através dessa redundância vindo o sangue por outro lado. Né? Então aqui a artéria comunicante anterior está mais proeminente.
compensando daí, jogando o fluxo ali para o restante da artéria cerebral anterior à direita, né? E aqui a gente vê o nosso aneurisma, né? Então a gente tem esse aneurisma sacular, né? Ele parece ele tem esse aspecto pedunculado aqui, parece uma verruga, né? Esse aqui é o aspecto do aneurisma sacular. A gente pode ter um aneurisma fusiforme, o aneurisma fusiforme é quando você tem só um alargamento da artéria, né? Ele fica parecendo uma marolazinha. Quando você tem um aspecto parece uma verruguinha, assim, você tem um aneurisma sacular, né? Então você tem uma projeção a partir da parede da artéria. E esse aneurisma está localizado ali, então, no ponto de junção, né, entre a artéria cerebral anterior esquerda e a artéria comunicante anterior. E quais são as características desse aneurisma? Ele é um aneurisma relativamente grande, né? Quando a gente vai fazer as medidas do aneurisma, é bom a gente angular para ter certeza que está diante das maiores medidas desse aneurisma. Então, sempre que a gente localiza um aneurisma sacular, a gente tem algumas características que são importantes de descrever, né? Então, primeiro o tamanho, né? Idealmente tem que pegar três maiores medidas do aneurisma. Tem que definir a localização, né? Da onde está surgindo esse aneurisma. A medida do colo do aneurisma. Para onde que está projetado, né? Se o aneurisma está... A localização está aqui, né? Na transição aqui entre a comunicante anterior e a artéria cerebral anterior. Mas para onde que está projetado, né? Se o aneurisma está para cima, está para baixo, está para trás, né? Isso aí para o planejamento cirúrgico, para processo cirúrgico, ele pode ser importante. Se tem variações anatômicas associadas, né? Então, por exemplo, se for ter uma intervenção endovascular, né? Para o colega chegar aqui com catéter, né? Pela artéria comunicante anterior à direita, vai ser mais difícil, né? Porque está hipoplásico, então para o catéter passar por aqui, para chegar, sei lá, aí entra na parte terapêutica que eu não vou me arriscar não, mas, por exemplo, né? Se quiser chegar lá com coil, né, para tentar fazer uma embolização, por exemplo, desse aneurisma, o acesso teria que ser, obviamente, aqui pela esquerda, porque a direita não conseguiria acesso por causa dessa hipoplasia aqui do segmento A1 da artéria cerebral anterior direita, né? Então, tamanho do colo, projeção, variações anatômicas, morfologia. Morfologia é uma coisa interessante, né, porque isso aí é bem descrito, que os aneurismas têm uma morfologia lobulada, né, como a gente observa aqui, eles tendem a ser mais instáveis, né? Então é um sinal de instabilidade do aneurisma quando você tem esses contornos lobulados. Normalmente um aneurisma mais estável, ele parece uma bexiguinha, né? Ele tem um contorno bem liso, bem arredondado, enquanto que quando ele é lobulado, isso aí é um indicativo de instabilidade do aneurisma. Então são essas principais características, né? Então a gente pode angular aqui, ó, no maior eixo do aneurisma e fazer as medidas, né? A gente pode medir o tamanho aqui do aneurisma, né? O aneurisma maior de 7 milímetros, eles tendem também a ser mais instáveis. Então a gente faz as 3 medidas, tenta medir mais ou menos o colo aqui, né? O tamanho do colo, né? Então descreveria esse aneurisma sacular aqui como aneurisma nessa localização que a gente já descreveu, projetado anteriormente para a direita, com tais medidas, colo de tanto, contornos lobulados, né? Contornos lobulados eu acho que seria uma característica interessante de descrever. E quando tem hemorragia intraparenquimatosa é interessante, né? Geralmente o bico que está formando ali do aneurisma, geralmente ele está projetado para a região da hemorragia, né? Como se fosse uma ponta da bexiga que furou, né? E tá vazando por ali o sangue para dentro daquele hematoma. E essas são as principais características, né? Então você vê que tem um contorno lobulado aqui do aneurisma. Tá? Bom, eu ia fazer uma rápida revisão aqui dos segmentos da artéria cerebral anterior, mas eu não vou fazer não por uma questão de tempo aqui. Acabou ficando um pouco mais demorada a discussão. Achei que ia ser um pouquinho mais rápido por ser um caso relativamente mais simples. E quando a gente faz uma reconstrução MIP aqui, a gente observa que tem algumas artérias corticais que tem já um estreitamento, né? Então talvez isso aqui seja um indicativo de um vasoespasmo já dessas artérias envolvidas com a hemorragia subaracnoide. Tá? E quando a gente vai para a evolução, vamos aqui para a evolução, né? A parte 3 do mesmo paciente. No caso 3, a gente tem os mesmos achados, né? Tem hemorragia subaracnoide, tem hemorragia intraparenquimatosa, talvez tenha aparecido uma nova hemorragia intraparenquimatosa aqui
na região basal do lobo frontal direito. Aumentou, né, a quantidade de sangue aqui no interior do sistema ventricular. Olha o tanto de sangue que tem, né, no ventrículo lateral esquerdo. Está completamente inundado também o cavo do septo pelúceo, cavo vergue. Talvez tenha um cavo velum interpósito aqui também, que é um pouco mais inferior. Mas tem uma coisa diferente aqui, né? Além do inchaço cerebral, tá muito mais evidente nesse caso uma alteração do parênquima, mas deixa eu fazer uma descrição aqui só para não esquecer de comentar, né? Então foi colocado uma derivação ventricular, né? E por que foi colocada a derivação ventricular? Para tentar evitar aquele ciclo, né? Edema, aumento da pressão intracraniana, diminui a perfusão do parênquima e começa a morrer cada vez mais parênquima encefálico. Então, para evitar que muitas pessoas comecem a sufocar dentro do ônibus, uma das tentativas de tentar salvar esse cérebro é tentar tirar um pouco de gente de dentro do ônibus, né? E como é que a gente tira a gente de dentro do ônibus? Tentar derivar um pouco o sistema ventricular, né? Então, drenando o sistema ventricular é uma possibilidade de você tentar diminuir essa hipertensão intracraniana e tentar salvar um pouco do parênquima encefálico, né? Uma possível complicação da hemorragia subaracnoide também é a dilatação ventricular, né? Já que a gente está falando de derivação ventricular. Então, a possível complicação é a hidrocefalia, que também pode contribuir para o aumento da pressão intracraniana, que por sua vez pode resultar num déficit perfusional e isquemia do parênquima encefálico, né? E a hidrocefalia ela pode ocorrer ou porque o sangue no espaço subaracnoide está bloqueando as granulações aracnoides, que são quem faz... as granulações aracnoides elas fazem a absorção do líquor, né? Então o líquor ele é produzido pelo menos em grande parte pelo plexo coroide aqui no sistema ventricular, que daí ele passa pelo sistema ventricular e vai para o espaço subaracnoide, aqui pela drenagem do quarto ventrículo, e no espaço subaracnoide, nas granulações aracnoides, ocorre a absorção do líquor. Quando a gente tem hemorragia subaracnoide, a gente pode ter um bloqueio dessas granulações aracnoides de tal forma que não tem absorção do líquor. Não tendo absorção do líquor, acumula líquor dentro do crânio, resultando em hidrocefalia. E outra forma de ter hidrocefalia no paciente com hemorragia subaracnoide é que o sangue pode causar formação de septações e obstruções na via de drenagem, uma obstrução mecânica, né, na via de drenagem do sistema ventricular, né? Então, obstruindo, por exemplo, o aqueduto cerebral, né? Deixa eu ver se na imagem aqui então, obstruindo, por exemplo, o aqueduto cerebral, que é uma estrutura bem fininha, bem delicada e comunica todo o sistema ventricular supratentorial ao sistema infratentorial, você pode ter um acúmulo de líquor, né, e uma hidrocefalia supratentorial, né? Mas aqui voltando à descrição do parênquima, né? Então, diferente daquele primeiro exame desse paciente, a gente vê que nesse controle evolutivo o parênquima está muito mais hipodenso, né? Está muito mais hipodenso e eu não consigo mais diferenciar em grande parte do parênquima encefálico a substância branca e cinzenta, né? Nesse primeiro exame aqui eu ainda conseguia ter alguma definição do córtex, né? Eu conseguia ver o córtex ainda e a substância branca, né? Eu conseguia fazer essa diferenciação. Aqui na parte 3 eu já não vejo essa diferenciação, né? Então aqui muito provavelmente já existe uma grande quantidade de edema citotóxico, uma grande parte isquêmica já no parênquima encefálico, né? Edema citotóxico, edema citotóxico associado a edema iônico, geralmente ocorre no mesmo contexto clínico, edema iônico e edema citotóxico, né? Então, provavelmente com edema citotóxico iônico já acometendo grande parte aqui do parênquima encefálico, né? Você vê que só em algumas regiões corticais aqui existe uma preservação do córtex, mas são poucas regiões. Até no compartimento infratentorial, né? Olha só a diferença aqui entre o córtex cerebelar à esquerda, né, do paciente e a direita aqui, como a gente tem uma hipodensidade com perda da definição do córtex, né? E ó como está mais inchado ainda, né? O ventrículo está um pouco mais dilatado também, mas tem sinais de herniação transtentorial, né? No plano axial, a gente consegue identificar a herniação transtentorial quando a gente começa a perder a definição, principalmente aqui da região do mesencéfalo, né? Aqui na parte 1, ó, no primeiro exame, a gente conseguia definir, a gente tinha uma preservação do espaço aqui, né, da cisterna ambiente, cisterna crural, enquanto que na parte 3, olha só, já está todo exprimido ali, né, o mesencéfalo, a gente não consegue definir a região do mesencéfalo porque está tendo uma herniação
transtentorial descendente. Né? O que é herniação transtentorial descendente? Então a gente tem o tentório aqui, que é essa tenda. A gente tem essa tenda aqui que é uma membrana bem fina, né? Geralmente fica difícil de ver. O tentório separa o compartimento supratentorial do infratentorial. E a herniação transtentorial descendente ocorre quando estruturas do compartimento supratentorial começam a descer pelo tentório, né? E é mais comum as estruturas aqui nessa região medial, chamada mesial aqui, né, do lobo temporal, elas começam a herniar e escorregar aqui pelo tentório. Então a primeira coisa que começa a espremer ali é o que está no meio do caminho, que é o mesencéfalo, né? Então aqui na parte 3 a gente consegue, é isso que a gente observa. Elas começam a herniar ali medialmente, né, escorregar pelo tentório e começam a espremer, a comprimir o mesencéfalo. E essa perda de definição do mesencéfalo fica mais evidente aqui no plano axial. A gente pode reformatar também, vamos ver aqui, reformatar no plano sagital, né? Então você vê que as estruturas do compartimento supratentorial elas começam a descer pelo tentório e começam a empurrar. Você vê que todo o tronco cefálico ele começa a descer já, né? Por esse efeito compressivo. Tá? Bom, então acho que esses são os principais achados, né, desses exames. Deixa eu ver aqui se tem alguma mensagem.